A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus queridos amigos, todos nós juntos aqui acompanhando esses ensinamentos de Paulo de Tarso, estudando o livro Paulo Estevão, que realmente é um roteiro seguro para nós vivermos bem, morrermos bem e progredirmos aqui e no além. Chegou até a rimar, né? Mas é isso mesmo, porque nesse momento nós estamos no capítulo 2, no meu livro, a página é 36. E o Abigail e o irmão Gesiel, que será o futuro Estevão, quando trocar de nome, estão presos. E por conta de uma imprudência do pai, né, que cometeu realmente um crime, aos olhos dele justo, mas no fundo foi um processo de vingança, e agora os filhos realmente estão presos todos. E o Estevão, o Gesiel, já até falou para Abigail que se o pai for condenado, ele vai dizer que foi ele que cometeu o crime de colocar fogo na propriedade do vizinho lá, que é o camarada do governo. Então, nesse momento, o Gesiel está falando para Abigail nunca esquecer sobre Deus, e ele já está prevendo, né, que vem sérias complicações pela frente, e eles estão no cárcere, e ele fala agora para Abigail dormir. Abigail, são os comentários do Emmanuel. Abigail, para lhe ser agradável, aquietou-se como pôde, enquanto ele se aproximou da janela para contemplar a beleza da noite polvilhada de luz. Seu coração moço atufava-se de angustiosas cogitações. Agora que o pai e a irmãzinha repousaram na sombra, dava curso às ideias profundas que lhe empolgavam o espírito generoso. Buscava ansiosamente uma resposta às interrogações que mandava às estrelas distantes. Esperava com sinceridade e confiança no seu Deus de sabedoria e misericórdia, que os pais lhe deram a conhecer. Nós vimos bastante no programa passado a importância da mãe dele, né, colocando essa semente, tanto para ele e para Abigail, quando eles eram crianças, sobre essa questão de Deus, né? Deus Pai de misericórdia, que nas aflições da vida há um porquê. E se essa aflição está acontecendo, tem um motivo. E sempre esse motivo, seja lá o que for, é um motivo que você tem capacidade de vencer. Então, ele está aqui sempre rememorando essas questões. E o Emmanuel continua: a seus olhos, o Todo-Poderoso sempre fora infinitamente justo e bom. Ele, que esclarecera o genitor e consolara a irmãzinha, perguntava também, por sua vez, dentro de si, o porquê das suas provas dolorosas. Então, ele também tinha esses questionamentos, mas muito na sua intimidade. Então, não eram reclamações. Já o pai dele, o tempo inteiro, estava reclamando, né? Por que Deus faz isso? Por quê? E ele aqui, ele queria entender. É um outro tipo de porquê. Quando nós falamos porquê zangados, o porquê triste, esse porquê carregado de mágoa no coração por estar se sentindo vítima da injustiça, e a diferença quando a gente questiona um porquê para que a gente entenda o que está acontecendo, que esse porquê ele está carregado de vontade de vencer, vontade de ultrapassar aquela situação, vontade de saber o que está por trás daquilo, mas sempre de uma forma positiva. Então, o questionamento o porquê existe, né, a questão, mas
o que faz o questionamento é que é a grande diferença. Então, o Emmanuel continua, né? Como se justificava, por causa tão comezinha, a prisão inesperada de um ancião honesto, de um homem trabalhador e de uma criança inocente? Que delito irreparável haviam praticado para merecer expiação tão penosa? O pranto correu-lhe copioso ao relembrar a humilhação da irmã, mas também não procurou enxugar as lágrimas que lhe inundavam o rosto, de maneira a escondê-las de Abigail, que talvez o observasse na sombra. Rememorava um a um todos os ensinamentos dos escritos sagrados. As lições dos profetas consolavam-lhe a alma ansiosa. Entretanto, vagava-lhe no coração uma saudade infinita. Lembrava-se do carinho materno que a morte lhe arrebatara. Se, presente aquele transe, a mãe saberia como confortá-los. Quando criança, nas suas pequenas contrariedades, a mãe ensinava que, em tudo, Deus era bom e misericordioso, que nas enfermidades corrigia o corpo e nas angústias da alma esclarecia, iluminava o coração. No desfile das reminiscências, considerava igualmente que ela sempre o incitara à coragem e à alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz. Gente, nós precisamos vivenciar isso. Nós precisamos compreender este grande ensinamento que a mãe dele passava. Nós precisamos aprender a passar essas mensagens para as nossas crianças, mostrando que em qualquer situação Deus é bom e misericordioso. Nas enfermidades, nas doenças, corrige o corpo. Nas angústias da alma, esclarece. Então nós precisamos, esta verdade que vai nos libertar do nosso sofrimento imposto por nós mesmos por conta das nossas ignorâncias. Então, veja que a importância dessa mãe, que embora ela tenha desencarnado e tenha deixado 2 crianças, o tempo que ela teve com essas 2 crianças foi o suficiente para ela semear. Ela foi uma semeadora. Por isso, nós não podemos perder tempo para semear no coração das nossas crianças sempre a bondade de Deus. Porque na hora que a gente está semeando, nós também estamos semeando em nós. No momento que nós estamos convivendo com as dores dos outros, se nós formos inteligentes, se nós tivermos essa inteligência espiritual, nós vamos estar aprendendo com as dores do outro. Por isso que é importante lidar com isso, né? Às vezes eu conheço pessoas que estão passando por algumas dificuldades, né? Dificuldade financeira e tal. E no trabalho que eu faço, que eu administro, no abrigo, tem muitas famílias de uma necessidade que a gente nem pode imaginar que exista. Então, há algumas pessoas que vão lá buscar ajuda, buscar conselho, muitas vezes nós colocamos essas famílias umas em contato com as outras, para perceber, né, a dor do outro, para perceber que, por mais que a minha dor seja grande, quando a gente olha para o lado, sempre tem uma dor maior. Que a gente acalme o nosso coração, que a gente vibre não pelo sofrimento, mas pela oportunidade de crescer, de crescimento. E aí o Emmanuel continua falando o seguinte, sobre o Gesiel. Edificado na fé, cobrou ânimo e depois de longas reflexões, aquietou-se na laje fria, procurando repouso possível no silêncio augusto da noite. A Joana de Ângeles, no livro Plenitude,
ela fala que nós temos horário para tudo, né? Nós temos horário de ver a novela, de levar a criança na escola, de ir para a manicure, de jogar futebol, de assistir o jogo no futebol, de ver o noticiário. Temos horário para tudo, né? Para o lanche, para o almoço, mas que nós não temos um horário para conversar com Deus. Que nós precisamos. Este é o primeiro passo do programa Autocura que a Joana de Ângeles vai falando nesse livro Plenitude. Que a gente adquire esse hábito de conversar com Deus. É o que justamente o Gesiel fez aqui agora. Na sua dor, ele vai fazer as suas reflexões, né? Ele vai, porque na hora que ele está fazendo as reflexões, olha, reflexão é diferente de reclamação, né? Ele não estava reclamando, ele estava buscando esse porquê que as coisas estavam acontecendo, mas esse porquê estava muito mais ligado ao entendimento. O que ele precisava aprender com aquilo, entender aquilo. Não é um porquê de revolta, não é o porquê da reclamação. É isso, nós temos que ver essa diferença. Mas que a reflexão é que faz a grande diferença nesse processo de se libertar do sofrimento. E aí ele dorme, o dia amanheceu e dentro de poucas horas o Licínio Minúcio, que é o tal camarada do governo, que no passado já foi injusto com o pai dele e tomou algumas propriedades de maneira ilícita, e agora tomou o resto. O pai dele, se sentindo injusto, para se vingar, colocou fogo na propriedade do Licínio Minúcio. E o Licínio Minúcio, o que fez? Mandou prender a família toda. Então, dentro de poucas horas, Licínio Minúcio, rodeado de numerosos guardas e satélites, recebeu os prisioneiros na sala destinada aos criminosos comuns, na qual se ostentavam alguns instrumentos de punição e suplício. Imagina a cena, né? Imagina a cena, o Gesiel, uma alma tranquila, né? Mas com a irmã, a Abigail, uma alma frágil, delicada, e do outro lado um pai idoso e cheio de vingança, de rancor no coração, por se sentir injusto, e que realmente ele estava sendo injusto. Era uma verdade, ele estava sendo injusto aos olhos dos homens naquele momento. Mas o Gesiel já estava falando, né, que essas coisas muitas das vezes estão sob a lei de Deus e a gente nem consegue entender. E aí o Emmanuel vai descrevendo agora essa cena, dizendo que Jochebed, que é o pai de Gesiel, e os filhos traíam na palidez do semblante a emoção profunda que o dominava. Os costumes da época eram excessivamente desumanos para que o juiz implacável e a maioria dos circunstantes se inclinassem à comiseração pelo aspecto desditoso deles. Alguns esbirros perfilavam-se junto dos portros de castigo, em que pendiam açoites e algemas impiedosas. Ou seja, ele está descrevendo aqui um quarto, né, uma sala de torturas, né, de aparelhos de tortura. Imagina a situação, imagina você, sabe, entrando numa sala com todos os objetos de tortura, onde quem vai te ouvir é um camarada completamente desumano, é um camarada completamente indigno. Imagina essa situação. Então, o Emmanuel descreve: não houve interrogatório, nem depoimento de testemunhas, como seria de esperar antes de providências tão odiosas. E, chamado rudemente pela voz metálica do legado, o velho judeu aproximou-se vacilante e trêmulo. E aí agora o camarada, né, vai falar: Jochebed. E o Emmanuel faz a seguinte colocação:
exclamou o algoz impassível e sanhudo. Imagina a cara que não estava esse camarada, né? Os que desacataram as leis do império devem ser punidos de morte, mas eu procurei ser magnânimo em consideração à tua velhice desamparada. Ou seja, ele está se referindo aqui ao fogo que o pai dele colocou na propriedade. E o Emmanuel diz que um olhar de angustiada expectação transfigurou o rosto do acusado, enquanto Patrício esboçou um sorriso irônico. É o sorriso do covarde, né? Porque isso a gente tem que pensar para que a gente nunca seja como esse camarada. Que a gente nunca tripudie de alguém que está numa condição inferior. Que a gente se coloque sempre no lugar do outro. Que cada um de nós, assim, seja muito atento para nunca ser o algoz. Nunca. Entre o algoz e vítima, prefira sempre ser a vítima. Porque o algoz, o preço é muito alto, né? Que a gente, assim, sempre tem a opção de não humilhar, de não castigar, de não deixar a pessoa numa situação impotente, que a gente saiba sempre elevar e nunca humilhar as pessoas. E o Licínio fala, né? Alguns operários de lá, do sítio, viram-te as mãos perversas na tarde de ontem, quando incendiaste as pastagens. Esse ato redundou em sérios prejuízos para os meus interesses, além de ocasionar males talvez irreparáveis à saúde de 2 servos muito prestimosos. Como nada tens de teu para compensar o dano causado, receberás o justo corretivo em flagelações, para que nunca mais venhas a erguer tuas garras de abutre contra os interesses romanos. Olha que maldade, né? Olha quanta dor se está gerando nesse ambiente e quantas vidas serão necessárias para esse resgate acontecer. Então, o Emmanuel fala aqui, sob o olhar angustiado e lacrimoso dos filhos, o velho israelita ajoelhou-se e murmurou: Senhor, por piedade. Ou seja, ele foi ali na humilhação máxima dele, né? E o algoz, o minúcio, berrou com ripidez: piedade? Cometes um crime e implora favores? Bem se diz que tua raça se compõe de vermes asquerosos e desprezíveis. Então, ele aqui tenta não só impor a força física, a força da lei, né, que ele estava agindo em nome da lei, na injustiça, mas em nome da lei. E ele ainda vem mais humilhar pelas questões religiosas aqui do pai. E, designando o tronco, disse friamente a um dos sequazes: Presênio, que é o nome do camarada, havia-te, vergasta-o 20 vezes. Ante a muda aflição dos jovens, o respeitável ancião foi solidamente algemado. O castigo ia começar quando Gesiel, rompendo a expectativa geral, aproximou-se da mesa e falou com humildade: Questor ilustríssimo, perdoai minha covardia de haver calado até agora. Asseguro-vos, porém, que meu pai está sendo acusado injustamente. Fui eu quem incendiou os terrenos de vossa propriedade, perturbado pela sentença de confisco exagerada contra nós. Dignai-vos, pois, libertá-lo e dar-me a mim a merecida punição, aceitá-la-ei de bom grado. Então, nesse momento, nós estamos vendo que o Gesiel teve uma
uma ação assim muito digna, né? Porque ele estava vendo que aquele pai estava sofrendo por se sentir culpado, estava sofrendo por estar num desejo de vingança profundo, estava sofrendo porque estava brigando com Deus, sem entender por que Deus permitia toda aquela injustiça e aquela perseguição para os da sua religião. Então Gesiel via ali apenas um espírito com a alma doente, né? E ele entendendo e sabendo que aquela humilhação ia trazer danos talvez assim irreparáveis para aquele pai. Por isso que o Gesiel toma essa atitude de se colocar no lugar dele. E o Emmanuel descreve que o patrício teve um lampejo de surpresa nos olhos frios que se caracterizaram por mobilidade extrema e acentuou: mas não auxiliaste os meus homens a salvar uma parte das termas? Não foste o primeiro a medicar Rufilio, né? Então, ele sabia que o Gesiel tentou apagar o fogo, que socorreu o escravo dele que estava envolvido ali naquele incêndio, né? E aí o Gesiel prontamente responde assim: assim fiz, levado pelo remorso, ilustríssimo. Quando vi a extensão do fogo comunicando-se às árvores, temi as consequências do ato praticado, mas agora confesso ter sido eu o seu autor. Aí nesse momento, receoso pela sorte do filho, o Jochebed exclamou intimamente atormentado: Gesiel, não te inculpes por uma falta que não cometeste. Mas, pontilhando as palavras com extrema ironia, o legado replicou dirigindo-se ao moço hebreu: está bem, poupei-te até agora, baseado nas falsas informações que me deram a teu respeito. Contudo, terás também o teu quinhão de disciplina indispensável. Teu pai pagará pelo crime em que foi visto, de maneira inegável, e tu pagarás pelo que confessaste espontaneamente. Então, o camarada, ele é tão indigno, ele é uma pessoa tão perversa, de uma alma tão mesquinha, que é o tipo daquelas pessoas que se sentem poderosas quando falam não, se sentem poderosas quando maltrata, se sente poderosa quando faz alguém sofrer. E a coisa mais importante, gente, é a gente perceber se nós não somos assim. Porque a sensação de maltratar, às vezes, faz com que a gente sinta um poder e uma força muito grande. É assim que os algozes vivem. É assim que pessoas como o Minúcio vivem, né, atormentando as outras pessoas. E será que nós agimos assim em algum momento? Com algumas pessoas frágeis? Então a gente tem que pensar muito sobre isso para que esses ensinamentos sejam úteis na nossa caminhada, que isso faça parte da nossa autorreflexão no processo de autoconhecimento. Se nós estivéssemos no lugar dele, será que a gente agiria diferente? Será que os nossos desafetos, será que quando nós temos a oportunidade de perdoá-los ou de ajudá-los, será que a gente ajuda ou a gente pisa um pouco mais? Ou a gente humilha um pouco mais? Então, que essas questões, que esses ensinamentos fiquem assim muito vivos em nós. Que hoje a nossa reflexão seja essa, deste grande ensinamento, porque no fundo é o ensinamento de Jesus. Não fazer para o outro aquilo que não gostaria para si. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.